Bom dia mais uma vez para todos. Boa tarde. Meu nome é Carlos António Quiamba, professor de língua portuguesa. Estamos aqui a fazer videoaulas, sistema offline para 10ª classe. São elas 10ª A, B e C. Bem, anteriormente nós já havíamos falado das classes de palavras, dissemos que são 10 e hoje, dando sequência nesta aula, vamos continuar a falar sobre as classes de palavras, mas, claro, uma classe diferente para a nossa aula de hoje. Nós vamos falar dos verbos. Dizia eu que existem 10 classes diferentes de palavras, entre as quais 6 são variáveis e 4 são invariáveis. Variáveis porquê? Variáveis porque elas podem variar de género, número e grau. As invariáveis, na verdade, são aquelas que não sofrem esta variação. Então, meus amigos, estamos a falar propriamente dos verbos. O primeiro nosso objetivo para esta aula é percebermos o que são verbos. Os verbos podem ser definidos de várias formas diferentes, mas para a nossa aula de hoje nós temos aqui uma definição muito básica e capaz de ajudar a todos. O que é um verbo? Um verbo é uma palavra. O verbo constitui elemento fundamental da frase. É uma palavra que enuncia uma ação ou ainda exprime uma qualidade, estado ou existência de uma pessoa, animal ou coisa situada no tempo. Na verdade, um verbo tem os seus elementos que o constituem. Os elementos fundamentais de um verbo são o radical, vogal temática e a desinência. Por outro lado, eu gostaria de estar aqui a exemplificar todos esses elementos em que estou a abordar, mas infelizmente, por falta de ter conhecimentos tão amplos para este campo das TICs, campo da informática, então eu estou um bocadinho limitado, não consigo fazer aqui exemplos escrevendo, mas em função disso acredito que a matéria está aqui muito bem especificada e vocês em casa poderão tê-la da melhor forma possível, com leituras fáceis e muito claras. Então, dizia que um verbo, na forma do infinitivo, ele apresenta elementos como o radical, o vogal temática e a desinência. O radical é a parte do verbo que não possui significado. Quer dizer que o radical por si só não vai possuir significado nenhum. E de seguida nós temos o tema. O tema é a vogal temática que segue tão logo o radical. Temos primeiro no verbo, por exemplo, o verbo amar, nós temos o radical como amo e a vogal temática a e a desinência er. O verbo desta forma está na forma passo pleonasmo do infinitivo porque ele não sofre nenhuma flexão, ou seja, ele ainda não está conjugado. E em função desta forma, em função do verbo estar na forma do infinitivo, estes mesmos podem ser classificados em 3 partes diferentes. Logo, teremos os verbos da primeira conjugação,
verbos da segunda conjugação e os verbos da terceira conjugação. Normalmente há quem pergunta, mas não, existem 4 tipos de verbos em função, ou 4 tipos de conjugação verbal em função das suas terminações. Isto por causa do verbo pôr. Onde é que nós enquadramos a particularidade do verbo pôr? Então, caríssimos, caríssimas, na verdade, só existem 4 conjugações da língua portuguesa, isto em função das terminações dos próprios verbos. Dizia eu que são chamados verbos da primeira conjugação todos aqueles que, na forma do infinitivo, terminarem em AR, ou seja, os verbos de tema em A. Por exemplo, amar, cantar, falar, dançar, etc, etc. Verbos da segunda conjugação. São todos aqueles verbos que, na forma do infinitivo, vão terminar em ER. Por exemplo, nós temos o verbo ler, escrever, descer, beber, comer, etc, etc. E, por último, que é o terceiro caso, nós temos o verbo da terceira conjugação, que é aqueles que na forma do infinitivo vão terminar em IR, ou seja, são verbos de tema em I. Vamos exemplificar alguns. Temos o verbo rir, pedir, fingir, e entre outros verbos. Agora, a questão do verbo pôr. A questão do verbo pôr é uma particularidade. Este verbo, na verdade, em função da sua etimologia, em função da sua origem, que é latim, em latim é um verbo que se pronuncia como poner. Pronuncia-se e escreve-se como poner. E é um verbo que pertence à segunda conjugação, porque poner, em latim, que é pôr, ele termina em ER. Logo, por isso é que o verbo pôr é um verbo que pertence à segunda conjugação. Bem, em função dessas explicações que o professor acaba de dar aqui, vamos partir ainda para alguns exemplos em função da definição do próprio verbo. Temos aqui uma frase. O professor ensina. O professor ensina. Nós temos aqui a forma verbal do verbo ensinar, conjugado na terceira pessoa do singular, tempo presente, do modo indicativo. E o segundo verbo, ou a segunda frase, o tempo está muito quente. O tempo está muito quente. Temos um verbo aqui de ligação, o verbo copulativo, que é o verbo estar. Também está conjugado na terceira pessoa do singular, modo indicativo, tempo presente. O terceiro exemplo. Ela anda doente. Ela anda doente. Ok, mais uma vez, nós temos aqui o verbo andar, que está conjugado na terceira pessoa do singular, tempo presente, modo do indicativo. Dando sequência, o verbo também é a palavra mais flexionável da língua. É constituído, no seu infinitivo impessoal, pelo radical, mais a vogal a desinência do infinitivo. É o mesmo que o professor acabou por explicar anteriormente quando falava sobre os elementos que constituem o verbo. Então, nós temos aqui o verbo amar, que está na forma do infinitivo. Por quê? Porque ele ainda não sofre nenhuma flexão conjugável. Ainda não sofre nenhuma flexão, ainda não é conjugado.
Logo, ele está na forma do infinitivo. Os elementos que constituem este verbo amar, nós fizemos aqui uma separação. O radical é am, ou am. O radical é am. E a vogal temática é a. A vogal temática é a. E a desinência é a letra R. Neste caso, temos o radical am, vogal temática a e a desinência a letra R. O tema é constituído pelo radical, mas a vogal temática em ama. O tema é constituído pelo radical, mais a vogal temática que resulta em am. Agora vamos então para a flexão verbal. Claro, como dissemos, que o verbo pertence à classe das palavras variáveis e quanto à sua flexão, ela ou ele varia em gênero, número e grau, modo, entre outros. Esta aula poderá ter sequência numa próxima, por isso é que nós colecionamos determinados elementos e numa próxima ou na continuação vamos dar sequência com os outros elementos que aqui não estão mencionados. Mas quanto à flexão, nós temos o número. O verbo possui dois números, assim como os substantivos nós havíamos aprendido. O verbo possui dois números, sendo singular e plural. Regra geral, a formação do plural dos verbos é feito acrescentando uma consoante S à vogal do verbo, a última vogal do verbo. Neste caso, nós temos aqui canto para o plural, cantos, canta, cantas. Ou seja, para o singular, canto, para o plural, cantos. Ou ainda, canta e cantas. Cantamos, cantais, cantam. Flexão em modo. O modo, na verdade, o que é que vem a ser o modo? É a maneira, é a atitude de como o emissor vai exprimir as suas proposições. O modo é a forma, é a maneira como o emissor vai transmitir uma determinada informação. Aqui, os modos são diferentes as maneiras como a pessoa que exprime e concebe a realização da ação, estado ou qualidade expressa pelos verbos. Os modos são modo indicativo. O modo indicativo apresenta o enunciado como sendo uma realidade. O modo indicativo apresenta o enunciado, ou aquilo que se vai dizer, como sendo uma realidade. E como exemplo, nós temos eu canto hoje. Cantei, tenho, cantado, cantarei. Repito, modo indicativo apresenta o enunciado como sendo uma realidade. Exemplo, eu canto hoje. Eu cantarei. Futuro, eu tenho cantado. Conjugação perifrástica. E, por último, eu cantarei. Futuro do indicativo.
Voltando um bocadinho, gostaria de salientar aqui um aspecto importantíssimo. As gramáticas tradicionais mencionam 5 diferentes modos. Mas, atualmente, muitas outras gramáticas têm estado a mencionar, pura e simplesmente, 3. Entre eles, o modo indicativo, o modo conjuntivo e o modo imperativo. Nas gramáticas tradicionais, nós encontramos o modo indicativo, o modo conjuntivo, o modo imperativo, o modo condicional e o modo infinitivo, ou o infinito. E é nesta vertente onde nós vamos continuar nos basear. Passando agora para o modo conjuntivo. O modo conjuntivo é aquele que apresenta o enunciado como sendo uma possibilidade, um desejo, eventualidade ou dúvida. Repito, o modo conjuntivo é aquele que vai apresentar um enunciado como possibilidade ou desejo, eventualidade ou ainda uma dúvida. Exemplo: eu talvez cante hoje. Eu talvez cante hoje. Se cantasse. Na verdade, eu não tenho a certeza se irei de cantar ou não. Logo, o modo é conjuntivo e apresenta uma possibilidade de cantar. A seguir temos o modo imperativo. O modo imperativo apresenta o enunciado como ordem, conselho ou pedido. O modo imperativo é aquele que vai apresentar o enunciado como uma ordem, conselho ou pedido. Ora, se calhar a questão que se coloca aqui é como fazer o pedido, ou seja, como proceder a um conselho ou uma ordem. Normalmente, para um pedido diferenciar-se da ordem, nós colocamos partícula ou alocução por favor. Por favor, dê-me um copo com água. Um copo com água, por favor. Sentai-se, ou sentai-vos, melhor, por favor. Acomodai-vos, por favor. Uma ordem, no caso, é saia, corra, levanta-te e assim sucessivamente. Nós temos aqui um exemplo. Por favor, canta. Por favor, canta hoje. Por favor, canta hoje. Nota: o imperativo utiliza as formas do presente do conjuntivo nas pessoas em que o imperativo não tem formas próprias e também nas formas negativas. Por exemplo, óptimo, cantem eles. Não cantes. Modo infinitivo. Como dissemos, o modo infinitivo é aquele que vai apresentar o verbo na sua forma natural, ou seja, o verbo não sofre nenhuma flexão conjugada. Então ele apresenta em abstrato a ideia do enunciado. Exemplo: é indispensável cantamos hoje. É indispensável, cantarmos hoje.
é indispensável cantarmos hoje. Passamos agora para o tempo. Tempo verbal. O tempo, na verdade, é um momento relativamente aos acontecimentos dos factos. E o tempo verbal indica o momento em que se situa o enunciado ou aquilo que é expresso pelo verbo. O tempo verbal é aquele que indica o momento em que se enuncia ou em que se situa o enunciado expresso pelo verbo. Os tempos naturais, existem 3 tempos naturais, entre os quais tempo presente, que situa o facto que enuncia no momento em que se fala. Pretérito, ou seja, passado, situa o facto antes do momento em que se fala. Futuro. O futuro situa o facto depois do momento em que se fala. Tempos verbais. A partir dos tempos naturais, estabelecem-se tempos verbais. Presente, como disse, situa no momento atual o facto expresso pelo verbo. Eu canto hoje. Ele quer que eu cante. O pretérito perfeito, ou seja, o passado. O passado está constituído por pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Pretérito perfeito enuncia uma ação que teve lugar anteriormente e que se conclua com êxito. Eu comi, por exemplo, eu estudei, eu falei. A ação ou o enunciado indica que a ação foi completamente realizada. Pretérito imperfeito é aquele que situa o facto no passado, mas considerando-o contemporâneo de outro também passado. Por exemplo, nós cantamos quando eles chegaram. Nós cantamos quando eles chegaram. Como disse, pretérito perfeito situa o facto no passado, considerando-o terminado completamente. Cantei há 3 dias. O pretérito perfeito, ou pretérito mais que perfeito, situa o facto no passado, mas apresentando-o como anterior a outro também passado. Por exemplo, quando entraste, já eu cantara. Eu lera os Lusíadas enquanto criança. Futuro. O tempo futuro situa o facto no futuro. Indica uma ação que está ou que vai acontecer. Uma ação que terá lugar no tempo posterior. Exemplo, cantarei amanhã. O condicional. Condicional, também chamado futuro do pretérito, apresenta o facto como dependente de uma condição. Eu cantaria se me dessem, eu cantaria se me dessem paz. A seguir, vamos então ver os tempos compostos.
Os tempos compostos formam-se com os tempos simples do verbo ter ou haver na voz ativa e do verbo ser na voz passiva, aos quais se juntam o pretérito passado do verbo principal. Por exemplo, tenho cantado, e assim estamos diante de uma conjugação pronominal perifrástica. Tinha cantado, tivesse cantado, etc, etc. Formas nominais. As formas nominais do verbo são o infinitivo impessoal, o gerúndio e o particípio. Elas não exprimem por si só o tempo nem o modo. Estão dependentes do contexto. Chamam-se formas nominais, porque podem desempenhar, de certa maneira, funções equivalentes a nomes. São as formas infinitas do verbo. O infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal apresenta a ação em potência, não lhe atribui nenhuma pessoa gramatical. Acaba por transformar-se em nome, em frase como: o teu cantar é maravilhoso. Cantar espanta a tristeza. Não sei o que hei de fazer. Meus amigos, por último, nós temos aqui a nossa TPC, muito simples. Mas antes vamos fazer uma recapitulação daquilo que nós aprendemos ao longo desta aula. Na verdade, nosso principal objetivo é saber o que é um verbo e quais são as suas formas flexionais. Então, nós dissemos que o verbo é toda uma palavra que exprime ação, movimento, qualidade, estado, existência, etc, etc. Ou ainda, o verbo constitui o elemento fundamental da frase e ela é a palavra que enuncia então uma ação, exprime uma qualidade, estado ou existência de uma pessoa, animal ou coisa situada no tempo. Existem 3 tipos de conjugação em função das terminações do verbo. Nós temos os verbos da primeira conjugação, aqueles que terminam em AR, ou seja, os verbos de tema em A, e verbos da segunda conjugação, aqueles que terminam na forma do infinitivo em ER, e por último, os verbos da terceira conjugação, aqueles que na forma do infinitivo terminam em IR. Na flexão, dissemos que os verbos, de igual modo aos substantivos, uma aula que vocês já aprenderam, assim como os adjetivos, eles variam em número. O número pode ser singular ou plural. Regra geral, acrescenta-se por simplesmente uma letra S para formarmos o plural do verbo. E o modo, temos que o modo indicativo, modo conjuntivo, imperativo, condicional e o infinitivo. Temos que também, nas gramáticas mais recentes, hoje, este modo está subdividido em 3 partes, que é o modo indicativo, o modo conjuntivo e o modo imperativo. Assim sendo, vamos para a nossa TPC. A TPC vocês poderão fazer e enviar a partir do aplicativo que vocês estão a usar, Fedena, e o professor então logo vai receber e procederá à correção das mesmas, assim que for possível. Então a primeira pergunta é uma afirmação: de acordo com a matéria, responda às seguintes questões.
de acordo com a matéria, responda às seguintes questões. O que entendes por verbos? Ou por verbo? Quais são os seus elementos fundamentais? A linha C. O verbo como palavra variável varia em... Nesse espaço vocês vão completar como é que variam os verbos. E a linha D. Como variam os modos verbais. A linha E. O tempo indica o... Temos aqui um espaço para vocês poderem completar. Para hoje, resta-me agradecer a todos vocês que nestas horas estão em sintonia e, desde já, como sempre, havia dito na primeira aula, que o professor não tem domínio total desta ferramenta. Por esta razão, encontro várias dificuldades em transmitir aqui este conteúdo, mas em todo caso, peço-vos que desempenham muito esforço, maneiras a fazerem de forma diferente à que o professor está aqui a passar. O procedimento é ler a matéria, não obstante a explicação que o professor acabou por passar-vos, mas vocês também podem, por intermédio dos vossos manuais, por intermédio de uma gramática, dar sequência ou ler de forma mais calma, mais pausada e, no final de tudo, ter conhecimento deste conteúdo e responderem às questões que vos são colocadas aqui na tarefa. Desde já, o meu muito obrigado e continuação de bom trabalho.